Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve. Eu sou Fábio Caldas, sócio da Front Pesquisa, e hoje a gente vai tratar de um assunto que é talvez polêmico, né? Não sei se polêmico, deveria ser, mas pelo menos é um assunto que eu acho que tem que preocupar bastante a gente daqui para frente. Antes de falar, eu vou contar com quem a gente vai falar e aí eu chego no assunto. Hoje a gente recebe aqui a economista Débora Maganha. A Débora, ela é economista formada pela PUC de São Paulo, historiadora pela Unifesp e pós-graduada em finanças pelo INSPER. Só de falar o currículo já deu para perceber que vem coisa boa por aí. Ela já trabalhou no Saint-Marché, no Itaú Unibanco e atualmente ela é economista no ICL, Instituto Conhecimento Liberta, tendo participado do documentário que foi divulgado recentemente sobre essa onda das bets no Brasil. E é esse o tema que a gente vai tratar hoje. A gente quer entender um pouquinho melhor qual que é o impacto desse crescimento do mercado de bets, do crescimento do mercado de casa de apostas na vida do brasileiro e, como o nosso tema é varejo, como que isso está impactando o consumo no dia a dia das pessoas. Débora, obrigado por aceitar esse convite. Tenho certeza que vai ser um bate-papo ótimo. E eu já começo falando um pouquinho sobre o documentário que o ICL fez, que você trabalhou junto com eles, né? Tem alguns números que, assim, impressionam quando a gente fala, né? Então vocês mostram lá que tem 22 milhões de brasileiros fizeram pelo menos uma aposta online. Se a gente está falando com criança e tudo, estamos falando de 200 e poucos milhões de brasileiros, né? Se eu tirar as crianças, a gente está falando aqui de mais de 10% da população tendo algum tipo de aposta, né? Para mim, eu não sei, para mim isso é uma loucura, né? Segundo o jornal Valor Econômico, o Banco Central estima que o brasileiro tem gasto entre 18 e 21 bilhões ao mês com aposta. Gente, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Né? E é um dinheiro que podia estar sendo gasto no mercado. Né? Era um dinheiro que deveria fazer circular a economia. E a gente sabe, acho que a Débora vai poder falar muito melhor, para onde esse dinheiro vai. Né? Que é uma torneira que está tirando dinheiro do Brasil. Tem mais alguns dados aqui. Esse dinheiro representa 15% da receita anual do comércio varejista brasileiro e 3% do consumo nacional previsto para 2024. Débora, que mundo é esse que a gente está entrando? Olha, eu acho que o primeiro ponto, até que eu queria frisar com vocês, é que esses números são todos estimados. Então, dependendo da estimativa que a gente olha, isso pode inclusive piorar. Né? Tem boletim de corretora que fala sobre isso, que tem uma determinada estimativa, tem boletins do próprio Itaú, do Macrovisão, que é ali um cenário mais macroeconômico traçado pelo Itaú, que traz outra estimativa, e tem ali o próprio Banco Central, que tem feito também estimativas. Na pior das hipóteses, nas estimativas que a gente tem, é que o brasileiro gasta em média aí 120 bi ao ano com apostas e a gente tem vários cenários que todos são preocupantes. Então, acho que o primeiro ponto, até que eu queria trazer para vocês, é justamente esse. A gente não sabe o tamanho do buraco que a gente está enfrentando com a questão das bets, das apostas, justamente porque não tem controle de como está sendo o fluxo desse dinheiro. Porque só para aqui tentar deixar tudo claro, as bets, né, as maiores casas de apostas, elas não são domiciliadas no Brasil. Esse é até um outro ponto que eu acho que traz bastante preocupação. A maioria delas, elas estão domiciliadas em paraísos fiscais como Curaçao. Então, quando a gente vai buscar informações sobre essas bets ou sobre essas casas de aposta, a gente não consegue tanta informação assim. Então, cada uma dessas casas que fizeram estimativas, elas tiveram uma metodologia diferente para tentar medir o quanto era o gasto do brasileiro com as bets. Então, se a gente pega, por exemplo, o Macrovisão do Itaú,
ele utilizou dados do Banco Central e estatísticas do setor externo para tentar ver quanto saía de dinheiro numa certa pasta assim, das nossas estatísticas de setor externo. Né? Então, pegando ali a conta de serviços recreativos, para tentar entender o quanto sai nessa linha. Só que a gente tem outras formas de medir, mas nenhuma é certeira. Então, acho que o primeiro ponto aqui que eu queria trazer é justamente esse. A gente não sabe o tamanho do buraco, ele pode ser ainda pior do que a gente está imaginando. Todas são realmente estimativas, com bases em metodologias diferentes. Esse acho que é o primeiro ponto. O segundo ponto é que essas empresas não são domiciliadas no Brasil. Inclusive, as bets, que são mais conhecidas aqui no Brasil, até com nomes brasileiros, elas já foram compradas. Então, elas eram brasileiras e foram compradas por conglomerados de fora do Brasil. Então, certamente esse dinheiro não fica aqui. O que o brasileiro está gastando com as apostas sai do país e vai e vira remessa de lucro, vira ali um dinheiro que não está fomentando nada aqui no nosso Brasil. Então, se a gente fosse pensar, por exemplo, no comércio, no varejo, é uma renda que circula dentro do país. Então, uma pessoa gasta, por exemplo, num setor de serviços, numa atividade comercial, esse dinheiro vai virar renda de outra pessoa que também vai gastar esse recurso e assim a gente forma um multiplicador. No caso das apostas, o brasileiro não só está perdendo dinheiro, porque a maioria das pessoas perde com as apostas, mas todo esse lucro está sendo remetido para fora. Então não está deixando nada de bom aqui no Brasil, a não ser o rastro de destruição, porque tem toda a implicância a gente tem ali na saúde mental das pessoas, e isso acaba virando um problema de saúde pública, pensando no vício, né, na ludopatia aqui no caso, então que afeta praticamente 1 em cada 10 apostadores, né, das pessoas que apostam, uma pessoa tende a ter ludopatia, a desenvolver o vício pela aposta. Então vira um problema de saúde e vira um problema econômico também, porque esse dinheiro está deixando de circular, é uma parte do nosso PIB, é uma parte do que a gente produz aqui, que está indo para fora e não deixando nada de bom, né? Nem mesmo a arrecadação por enquanto. É todo esse processo de regulamentação e aí que a gente vai começar a ver o tamanho do buraco, porque inclusive as estimativas de arrecadação que se tem em relação às bets também não é certa, porque depende mesmo da gente saber qual vai ser o tamanho desse gasto, o tamanho desse buraco. Mas ainda que tenha arrecadação, eu acho que é um dinheiro que vai entrar aqui no Brasil de uma certa forma, mas numa magnitude muito menor do que um dinheiro que circularia aqui em qualquer outra atividade. Então, acho que esse é um problema que a gente vem enfrentando, porque é uma parte importante do nosso PIB, é assustador, e um dinheiro que realmente está sendo remetido para fora. E aí eu estava falando, tem algumas bets que a gente conhece que têm nomes brasileiros, dá a entender que elas são brasileiras, mas elas já foram compradas. A gente tem empresas de capital aberto que são de apostas, principalmente no Reino Unido, e essas empresas, por serem de capital aberto, a gente consegue ter uma ideia de como é que estão ali os controles acionários, e normalmente está na mão do investidor institucional, mas também é um dinheiro que não fica aqui. Então você pode estar até achando, mas a casa de aposta é brasileira, mas provavelmente ela já foi comprada. Isso quando não é domiciliada em Curaçao, que a gente não consegue muita informação realmente sobre. Os dados ficam bem nebulosos até pela forma que a coisa é constituída por lá. Débora, só para a gente colocar da ordem de grandeza das coisas, né? Você falou que o brasileiro investiu não, o brasileiro... Então, essa é outra coisa que eu queria entrar. A gente fala investiu, se confunde com investimento, que eu acho que é grande parte do problema aqui, né? Quando a gente fala de bets, uma das coisas que eu li é que as pessoas jogam achando que isso é investimento, e é diferente de investimento. Mas a minha pergunta ia ser outra, depois a gente entra nisso. A gente gastou 120 bilhões em bets. Você consegue dar uma ordem de grandeza? O que isso representa, assim? Qual que é o tamanho desse dinheiro? Posso ajudar? Porque eu estava vendo, eu procurei um dado aqui que assim, me deixou mais espantado ainda, tá? Então a gente estava falando aí, a Débora falou em 120 bi, se a gente pegar 18 bilhões ano, que seria o mínimo que o valor falava, é mais ainda, né? Segundo o censo da Abrace do ano passado, né, 2023, o setor de shopping center, tá? Faturou
194,7 bilhões. Gente, nós estamos falando que o que é gasto com as bets pode ser mais do que tudo o que o brasileiro gasta em shopping center. É muito dinheiro. Débora, você deve ter outros parâmetros, mas como o nosso mercado é esse, a hora que eu vi esse número, eu lembrava do número da Abraço e falei, não pode ser. E é isso mesmo. É muito dinheiro. Eu acho que esse é um bom comparativo, né? Porque é o faturamento de um setor produtivo e de um dinheiro que está gerando realmente renda no Brasil, que está gerando multiplicador no Brasil. É como se você pegasse um setor inteiro e colocasse esse setor remetendo dinheiro para fora. Então é preocupante e é uma grandeza considerável aqui que a gente está falando, né? Se a gente for comparar com setores, é uma grandeza bem considerável. Inclusive, né, quando a gente fala de arrecadação, porque isso é uma coisa bastante discutida, a arrecadação ela não é nem não é nem próxima do que a gente tem de estimativa de gasto, né? Porque aí depende mesmo da estimativa que é usada, inclusive para prever a arrecadação. É só para vocês terem uma ideia, o governo estava prevendo arrecadar 3 bilhões com as apostas em 2024. Né? É um valor pequeno se a gente for pensar, claro, que aí a partir do momento que for regulamentado, mas é um montante pequeno, mesmo que seja, né, tem até algumas estimativas ali de arrecadação de 30 bi, é pouco perto do estrago que faz. Porque é justamente essa questão. É uma parte da renda que poderia ser usada para qualquer outra finalidade e que não está gerando nada de bom. Pelo contrário. Então, eu acho que é essa questão que a gente tem que pensar. Não é que está sendo usada para comprar uma coisa, que é um bem, por exemplo, que isso tem uma empresa que tem empregados, e esses empregados também têm sua renda, que quando tem o faturamento ou ali recebem o seu salário, vão também gastar aqui no país. É um dinheiro que está indo embora, é como se ele estivesse evaporando aqui do Brasil e até o momento nem deixando nada. Então, eu acho até pensar pelo lado da arrecadação uma coisa que nem faz sentido perto do estrago que isso tende a causar na economia como um todo. No documentário do ICL, eu vi que o presidente da Associação dos Jogos coloca esse setor como um setor de entretenimento dentro da economia, né? E aí acho que é um ponto de divergência, assim. Setor de jogo é entretenimento, se a gente for pensar do ponto de vista econômico, não é? Por que não é? Ou por que que é? Eu não consigo ver como entretenimento, tá? Até porque é um entretenimento que causa prejuízo, né? Um apostador normalmente perde tudo em 56% dos jogos. Então, tem toda uma questão de anúncio que parece que é colocado que 93% do valor apostado volta. Quando a gente olha os dados, não é essa a realidade. Né? Normalmente as pessoas perdem. E não perdem pouco, perdem tudo. Não estou nem falando de perda parcial. Então, não consigo ver isso como um setor de entretenimento. Inclusive, quando a gente olha a pasta que é utilizada, está como serviços recreativos. Mas eu não consigo ver isso como um entretenimento. É um entretenimento que pode causar um vício, é um entretenimento que faz com que as pessoas percam a renda e entrem até numa espiral negativa, porque elas perdem ali o dinheiro que elas colocaram e vão buscar colocar mais dinheiro para tentar recuperar o que elas perderam. E aí que vira a bola de neve e começa a virar uma espiral negativa que faz, né, essa expectativa de recuperação, essa esperança do enriquecimento rápido que está por trás. Eu não consigo ver isso como entretenimento. Eu acho que é um ponto de muita discussão. Acho que colocar como entretenimento é minimizar muito o que é realmente uma aposta. Tem uma frase que vocês colocam no documentário que diz o seguinte, né? O jogo vive de tirar dinheiro de pessoas pobres. O impacto na classe C, D, né? E aí pensando no comércio popular, o impacto das bets é maior ou não? Ou já existe algum estudo que mostra que não, mesmo a classe AB está ali de cabeça também? Não, justamente
Tem vários estudos que mostram que as pessoas mais pobres, inclusive, gastam 4 vezes mais em bets do que a parcela mais rica. E aí já tem até estudos que prevêem que isso pode causar uma queda de 0,3% no PIB. E por que a gente faz nessa distinção? A gente pega os estratos de renda. Quando a gente pega uma pessoa que tem uma renda menor, normalmente ela gasta tudo que ganha. Normalmente a pessoa que tem ali uma renda menor faz esse multiplicador acontecer. Então, se você aumenta a renda de uma pessoa que ganha menos, provavelmente ela vai consumir mais. Então, é por isso que existem tantos programas sociais voltados para as pessoas de baixa renda, porque quando você aumenta a renda, ela tem mais tendência de gastar. E gastar vai causar impacto, que a gente chama de multiplicador, porque uma renda vai gerando outra. Quando a gente está falando que isso impacta as pessoas mais pobres, não só é um problema, se a gente for pensar, as pessoas pobres que têm ali, né, classes D e E aqui no Brasil, como são chamadas, vão pegar parte da sua renda, que provavelmente já é mais estreita, deixar de gastar em outras coisas para gastar em aposta é uma coisa muito preocupante. E aí eu entro naquele ponto que eu estava falando, é um dinheiro que faz parte da renda dessa pessoa, que poderia ser utilizado para qualquer outro gasto e que está indo para quase pelo ralo. Né? Então, eu acho que tem algum problema, sim, e sem contar o problema social, né? De pessoas, por exemplo, ficando inadimplentes por conta das apostas, que já é um problema que está sendo visto. Então, isso impacta, sim, os setores econômicos e vai impactar o varejo também. Então, o varejo, principalmente, de comércio. O varejo que tanto patinou, eu acho, por tanto tempo, né? O comércio, de uma forma geral, que patinou por tanto tempo. E a gente vê que justamente isso veio de um achatamento de renda, porque o brasileiro, por muitos anos, ficou numa sinuca. Ou ele escolhia gastar com serviços, ou ele escolhia gastar no comércio. Ele não conseguia ter renda suficiente para gastar nos dois. Agora, com um pouco de aumento de renda real que a gente está vendo, que poderia melhorar a situação dos dois serviços, né, dos dois setores, por mais que o comércio seja uma atividade do setor de serviços de uma forma, a gente for olhar de uma forma mais ampla, mas o brasileiro ele tinha essa escolha difícil que a gente sempre falava, de gastar ou um ou com o outro. A partir do momento que a gente tem uma melhora de renda, uma valorização real do salário mínimo, ele começa a ter a possibilidade de gastar com os dois. E agora que a gente está com essa retomada, vem uma parte tirar a renda desse brasileiro que não vai gastar nem nos serviços e nem no comércio e possivelmente possa, inclusive, se endividar para continuar dentro desse ciclo. Então, é uma parte da renda do brasileiro importante, porque se a gente pegar classes D e E, tem uma parcela importante da população. Então, você está tirando, por exemplo, né, como os estudos mostram, dinheiros, né, recursos que poderiam ir para bares, restaurantes e delivery, que são 48% do recurso, né, que tinha como esse destino, ou para a própria poupança. Então, eles estão deixando, né, quando conseguia gastar alguma coisa, a gente fala gasta tudo que ganha, mas muitos conseguem poupar, eles estão deixando de poupar para colocar o dinheiro em aposta e, inclusive, compras de roupas e acessórios, 43%, que aí eu acho que tem mais a ver com a atividade comercial, de uma forma até pensando no varejo. Mas os serviços como um todo, eles vão começar a sofrer, seja na atividade comercial ou no setor de serviços de uma forma geral, porque normalmente é o setor que sofre cortes ou tem ali o destino do recurso enxugado quando tem uma dificuldade econômica ou quando precisa escolher entre coisa e outra. Então, se o brasileiro começa a ter uma perda de renda, talvez ele não corte o cabelo todo mês. Talvez ele vá a menos a bares e restaurantes. Talvez ele deixe de comprar roupas porque ele está mais apertado. Então, normalmente é onde se corta primeiro. E aí o brasileiro não só pode estar num momento de diminuição da renda, caso a gente tenha, por exemplo, o aumento da taxa de juros, mas ele está também já perdendo essa possibilidade colocando dinheiro em aposta. E esse é mais um motivo que eu não consigo ver isso como entretenimento. Para mim, o entretenimento que corrói a renda das pessoas não faz o menor sentido, não está trazendo nada de bom. Não é que você assistiu um filme, gastou um dinheiro no cinema e teve um momento ali de lazer. Você não está tendo nada de bom, inclusive corroendo a renda e seu poder de compra. A gente estava falando aqui sobre o impacto das bets em diversos setores da economia, inclusive no varejo, né? Não sei se principalmente, mas
bastante no varejo. Agora, na sua visão, você acha que o varejo entendeu esse impacto e tem se movimentado? E o que o varejo poderia fazer para tentar lidar melhor com essa situação? O único estudo que eu vi de entidades ou de confederações mesmo ligadas ao varejo foi da CNC, né, que é a Confederação Nacional do Comércio, Bens, Serviços e Turismo. Elas se posicionaram contra as bets, elas tiveram uma oposição às apostas, né, com várias, até tem uma página só da atuação da CNC em oposição a bets. Então, né, tem uma série de dados, inclusive lá, tem um estudo. Então, eu vejo a CNC se posicionando contra. Mas eu acho que não é dada a devida visibilidade que devia ser dada. Eu acho que essa discussão nem avança tanto aqui no Brasil. Eu acho que tem um conflito de interesse em divulgar esse tipo ou de estudo ou promover essa discussão. Porque como é que você vai promover essa discussão numa rede nacional, por exemplo, de televisão, que tem os seus maiores patrocinadores, as casas de apostas? Ou que transmite um campeonato que tem nome de casa de aposta? Como é que você vai colocar isso em pauta nos grandes veículos de comunicação que têm as casas de apostas como seus principais ou grandes patrocinadores? Então, é algo que acaba também trazendo deixando talvez esse estudo ou essa oposição invisível. A gente no ICL conseguiu lançar o documentário, a gente consegue falar sobre isso, a gente tem várias matérias no portal sobre, até nos programas de mercado e investimento a gente fala muito sobre isso, até para tentar quebrar essa mítica de que as apostas são investimento ou renda extra. A gente fala muito sobre isso porque a gente não tem patrocínio. Mas como é que você vai se opor aos seus patrocinadores? Como é que você lida? Porque começa a virar um conflito de interesse. Se você ligar a televisão e desafiar os canais, você vai ver que a maioria dos canais tem propaganda de aposta, comercial sim, comercial sim. Então, como é que você lida com isso? Como é que você dá essa visibilidade? Como é que você traz isso para a população discutir, pensar sobre? Acaba sendo uma barreira. E aí as apostas acabam também ficando mais popularizadas e até, né, as pessoas gostando, achando que é benéfico para elas, quando na verdade não é, mas é a forma de como a propaganda é constituída. Então, até pensando, né, em propagandas recentes, quando você vê ali propagandas, mas a nossa bet é confiável, a nossa bet é legal, a nossa bet é regulamentada, todo mundo ali é legal e vai te fazer ganhar dinheiro segundo as propagandas, na hora que você vai entrar ali no site que está sendo falado na propaganda, a primeira coisa que aparece é sei lá, o jogo do tigrinho ou qualquer outro slot game que não tem nenhuma forma, porque a aposta esportiva você ainda tem um cálculo de probabilidades que você pode fazer. Um slot game você não sabe nem qual é a programação que ele roda. Então ele é para tirar dinheiro mesmo. Você entra ali numa porta para tentar fazer uma aposta esportiva, você cai num slot game e aí é que entra normalmente o ralo do dinheiro. Né? Você vai perder num slot game que você não sabe nem a probabilidade, ninguém sabe como é que é feito o algoritmo daquilo, ninguém sabe qual é a programação que está por trás. A pessoa até pode, vou entrar ali na aposta porque eu sei, vou seguir as probabilidades, porque a aposta ainda tem a probabilidade. Quando você vai para esse tipo de slot game que a gente chama popularmente de jogo do tigrinho, nem isso. É um risco imensurável que a gente fala. Então, a pessoa ela entra até guiada pela propaganda para uma coisa e acaba caindo em outra. E aí é que está o grande problema, na minha visão. Quando a pessoa vai, principalmente, para jogos que ela nem sabe como é que funcionam. E aí acabam perdendo tudo, porque a aposta é assim. Ou você ganha ou você perde tudo. Não é que você perde uma parte. Né? Você aposta ali. E normalmente ou ganha com uma probabilidade, dependendo da probabilidade, com um multiplicador, ou perde tudo. Então, eu não sei se as pessoas têm essa dimensão também. Mas as propagandas fazem ali parecer super, super divertido. A gente estava falando de entretenimento. Ou uma forma de você tentar ganhar ali um dinheiro. Isso mexe muito com o desejo das pessoas, né, de enriquecerem rapidamente. Eu acho que esse também é um outro problema que tem que ser discutido. Mas essa discussão realmente não ganha o holofote, ela não tem um megafone, porque vai ser abafada justamente pelo conflito de interesse que existe por trás. Você acha que o varejo ainda não entendeu o quanto está perdendo de dinheiro com as bets? Eu acho que ainda não. Eu acho que a gente só vai começar a ter real dimensão quando a gente tiver
a regulamentação, e aí a gente vai ter ideia de quanto o brasileiro realmente gasta e quanto isso vai impactar no nosso PIB. Quando a gente tiver justamente os setores começarem a perceber que eles estão perdendo com isso, que as pessoas estão deixando de consumir e que elas estão se endividando por conta de aposta, talvez só depois que tudo isso acontecer as pessoas vão ter essa noção. Eu acho que elas ainda não têm, por mais que tenha, por exemplo, o estudo da CNC, que visibilidade ele teve. Né? Será que ele chegou às pessoas? Será que ele chegou no setor de varejo de uma forma geral? No pequeno comerciante, se a gente for pensar? Talvez não. Eu acho que as pessoas não têm essa ideia do tamanho do buraco que a gente está entrando com tudo isso. De uma forma geral, e não só no setor do varejo. Ô, Débora, agora, aposta é uma coisa que existe, acho que, se bobear, desde que o mundo é mundo, né? O brasileiro criou o jogo do bicho, que é uma aposta. Então, assim, é uma coisa que a gente está acostumado no dia a dia. Qual que foi a chave para isso? Foi o lance da internet? A facilidade pela internet? Qual que foi a chave para isso passar de ser uma coisa corriqueira do dia a dia, mas que não tinha esse tamanho, para passar a ser um problema classificado como um problema de saúde pública até? Eu acho que a gente vai para um outro lugar a partir do momento que isso está na mão da pessoa, no celular dela, e toda a forma que isso é colocado na vida da pessoa. Então, quando a gente tinha ali, ainda que a gente falhar do jogo do bicho, ou se a gente for para uma parte mais legal da coisa, pensando na legalidade das lotéricas, por exemplo, a gente não tinha esse problema, a gente não estava discutindo isso como uma questão de saúde pública. A partir do momento que a gente começa a ter uma propaganda massiva disso, em rede nacional, campeonatos de futebol que são patrocinados por casas de apostas, times que são patrocinados por casas de apostas, isso já entra na casa das pessoas com uma coisa que parece legal e divertida mesmo para ela. Por que eu não vou apostar? Aliado a isso, está no celular, está ali na mão dela. Então ela pode, numa facilidade muito grande, acessar e fazer uma aposta, ou jogar ali num slot game. Então acho que tá no celular também é um problema. Isso sem contar outras denúncias que a gente vem recebendo de, por exemplo, celulares mais baratos, celulares já até de menor custo, já virem com esses aplicativos de apostas instalados, ou quantas pessoas que têm celular pré-pago recebem SMS de convites para entrar em uma determinada casa de apostas com um voucher ali para ter aquele acesso. Se você fizer a sua primeira aposta com a gente, você tem um crédito. Isso normalmente vai para celulares pré-pagos, então visando justamente uma parcela da população que eles sabem que tem a maior possibilidade, a maior probabilidade de gastar com aquilo. A gente vem recebendo nesse Hélio essas séries de denúncias justamente ligadas à facilidade que se tem para a pessoa entrar nas apostas. Eu acho que as propagandas massivas, o fato dos influenciadores, jogadores de futebol, jornalistas conhecidos, esportivos, fazerem esse tipo de propaganda também, isso é discutido de uma forma até global, essa discussão não está só no Brasil, porque outros países vêm enfrentando os mesmos problemas que a gente, tanto de saúde pública, quanto do quanto se a gente for pegar aqui, eu vi uma recente discussão dessa em Portugal, como os portugueses estavam gastando com apostas e também lá pessoas de menor renda e mais jovens, assim como aqui no Brasil. Então, toda a publicidade é voltada para essas pessoas e também aí, junto a isso, essa facilidade de estar no celular com aplicativos, com SMS. Então, isso leva a pessoa a entrar nesse mundo, a entrar nessas casas de aposta com uma facilidade muito maior e com, eu acho que uma ilusão de ganho muito maior também do que se tem nas lotéricas ou em qualquer outra. Eu acho que é uma coisa que a gente não tinha visto até então. Acho que é uma coisa sem precedentes mesmo. O quanto isso também cresceu exponencialmente aqui no Brasil. Porque a gente está começando a olhar para isso agora e os números são alarmantes. E ninguém pensou nisso antes, ninguém pensou que isso poderia acontecer, né? Essa facilidade toda, mas eu acho que justamente vem disso, vem de muita publicidade e de estar na mão das pessoas, tá ali na tela, tá no celular, e o celular tá com todo mundo o tempo todo, então por que não fazer uma aposta? Já vi pessoas contando que pegaram um carro de aplicativo e o motorista estava olhando como é que estavam as apostas enquanto estava ali dirigindo. Então vira uma coisa que
saiu da normalidade, eu acho. Não tem como comparar com lotérica, por exemplo, que esse é um questionamento que a gente recebe direto. Ah, mas e as lotéricas? Por que não tinha isso antes? Acho que é justamente pela facilidade de acesso e pela publicidade massiva que se tem em cima. Agora, o que explica o fato das apostas terem entrado tão facilmente assim nessa camada da população, que é a população mais jovem e de mais baixa renda? É falta de educação financeira? É o orçamento apertado e a necessidade de encontrar uma solução mágica para resolver esse orçamento? O que explica esse público específico? Eu vejo como uma venda de uma ilusão de que a pessoa vai conseguir sair da situação que ela está. Então, a pessoa não está numa situação confortável e ela quer sair dessa situação rapidamente. Então, por que não fazer uma aposta? Ah, mas eu ganhei uma vez, então por que não dobrar a aposta? E aí, né, e a pessoa entra nisso justamente numa ilusão de tentar enriquecer rápido. Todos os golpes que as pessoas sofrem, ou, por exemplo, quando elas entram nesse tipo de ou pirâmide financeira, ou no próprio caso das apostas, são ilusões que são vendidas que a pessoa vai enriquecer rápido. E as pessoas querem enriquecer rápido. Então, acho que é fácil seduzir essa pessoa a apostar com você, porque então você vai, olha só, você pode eu te dou um crédito para você vir apostar comigo, você vem, aí você começa a ganhar, e aí quando começa a perder também, a bola de neve é Vai outra, de uma vez, né? né? Vai tudo de uma vez. Então eu acho que falta também a gente debater isso, né? Não é, eu sempre falo, não é renda extra, porque eu sou impactada por um monte de posts em redes sociais discutindo como fazer uma renda extra com aposta. Não é renda extra. Não é, né? É chance de você perder sua renda principal, não é renda extra. E também falando, mas não é investimento. Investimento é outra coisa, investimento tem risco calculado, investimento você sabe como funciona, investimento também tem suas probabilidades, também ali tem oscilações, mas tem investimentos de baixo, médio, alto risco. Não é investimento, não tem nenhuma justificativa que coloque isso como investimento, até porque você perde tudo. Então, eu acho que falta também essa discussão chegar às pessoas. E por mais que eu acho que tem um ponto também, por mais que as pessoas percam nas apostas, eu acho que tem uma certa vergonha de falar que a pessoa perdeu ou que ela está podendo caminhar para Investindo, não, jogando, né? uma ludopatia. Né? A pessoa que demora para. Isso fica um alerta. Se você estiver caminhando para isso, vai buscar ajuda. E se você estiver também perdendo, fala, porque as pessoas só falam quando ganham. Então, eu acho que também tem uma certa vergonha de falar quando perde, isso gera também uma ilusão que as pessoas ganham mais do que elas ganham, quando a gente sabe que é a regra do cassino, a banca sempre leva. Né? Então, não dá para se espantar. Tudo que o brasileiro gasta, o que volta como ganho, é uma parcela muito pequena. Né? E essas parcelas também ainda estão em discussão, porque não se sabe nem o quanto o brasileiro gasta, nem o quanto de fato ele ganha. Mas normalmente a parcela é muito pequena na maioria dos estudos. Então é preocupante justamente por isso, porque é um dinheiro que realmente vai embora. Tem um outro número que vocês citam no documentário que também me deixou assim, espantado, né? Que quase 25% dos acessos em sites de apostas feitos no mundo é a partir do Brasil, né? Se a gente fizer uma conta de padaria, a gente tem 2% da população mundial, 2,5% da população mundial, mais ou menos, né? E a gente representa 25% dos acessos. Quer dizer, você estava falando que é um problema mundial. Agora, é um problema mundial que no Brasil me parece ser muito mais grave. Né? Não sei se em outros mercados está chegando no nível, porque é demais, gente. 25% dos acessos é muita coisa. Né? E, e é por aí mesmo, tá? Porque quando a gente olha, como eu falei, a gente tem várias empresas que são difíceis da gente, é difícil da gente saber, na verdade, quem são donos, é muito nebuloso. Né? Normalmente são holdings, você tenta buscar informação, às vezes você consegue, às vezes não, mas a gente tem as de capital aberto, que eu acho que trazem várias reflexões importantes em relação ao Brasil, né? O Brasil nesse mercado.
Porque, por exemplo, se a gente pega uma bet que foi comprada recentemente, né, uma bet que faz parte do conglomerado que hoje é a Flutter, né, que é um conglomerado do Reino Unido, e eles compraram algumas bets ao redor do mundo. Então, eles compraram de pôquer, compraram outras bets e, inclusive, compraram bets brasileiras. Né? Então, a gente tem esse capital estrangeiro comprando as bets aqui, e aí quando a gente olha essas até relações com investidores, porque eu acho que é aí que a gente consegue ter uma ideia do que está sendo pensado, já que é uma empresa de capital aberto, a gente tem que ter relações com investidores. E a gente vai nessas relações com investidores para ver, né, o que está sendo falado. E o Brasil é um dos mercados exponenciais nesse sentido. Então, eles veem um potencial de ganho grande aqui no Brasil, e por isso estão comprando as bets daqui, né, as casas de apostas daqui. E não só isso, né? Eles veem como um mercado em ascensão, então já não um mercado só consolidado, mas um mercado em ascensão, e já um dos primeiros mercados, um dos principais mercados, a ponto deles deixarem outros mercados da América Latina de lado para comprar casa de apostas aqui no Brasil. Então tem isso já está sendo até divulgado o papel, o peso que o Brasil vai ter daqui para frente, principalmente agora com a regulação, com a regulamentação das apostas, eles veem um potencial ainda maior. Então já era uma mina de ouro e agora eles estão achando que isso pode ainda crescer. E aí, se a gente for pensar os principais mercados vistos, são Brasil, Canadá, Estados Unidos, Austrália, o próprio Reino Unido e possivelmente a Índia. Né? Esses são os principais mercados que eles veem como os maiores mercados em receita. Né? Então, o Brasil ele já está nesse radar. A expectativa é que cresça ainda mais, já não estando ruim o suficiente. A expectativa é que isso fique ainda maior e as empresas já estão vendo esse potencial aqui. Não é à toa. A gente viu o crescimento que teve das casas de apostas em um curto período. Né? Em questão de publicidade, em questão de patrocínio de times. Muitas eu nem conhecia e passei a conhecer. Não, claro, com o documentário isso eu acabei tendo que entrar um pouco mais nesse assunto, mas e até por essas pesquisas que eu faço para tentar descobrir quem são os donos e para onde está indo o dinheiro, se tem relações com investidores, o que eles estão pensando do Brasil, eu sempre faço essa pesquisa, mas aqui a gente vê, né, que tem esse potencial de crescimento no Brasil, e eu acho que mais do que isso, né, eu acho que tem não só esse potencial de crescimento em receita, mas de público. Né? E eu acho que vem também justamente dessa questão que a gente estava falando da ilusão e da venda do enriquecimento rápido. Então, o brasileiro ele tem a renda apertada e ele quer enriquecer rapidamente. Então, ele acaba gastando com apostas, justamente tentando melhorar a condição de vida dele do dia para a noite, de uma hora para outra. O que não vai acontecer, mas é vendido dessa forma. E se você vê toda a publicidade, ela gira em torno desse tipo de ilusão. Né? Eles não falam que você vai perder na maioria das vezes, eles falam que você vai ganhar na maioria das vezes, o que não é verdade. Então, acho que justamente essa ilusão, justamente pela renda do brasileiro, às vezes chega no fim do mês, a renda não é suficiente, então por que não tentar? Eu acho que vai por aí. E aí toda a questão de publicidade, quanto a gente também é afetado por isso, de achar que é uma coisa benéfica quando não é. Eu acho que tem esses dois pontos. Mas que os investidores estrangeiros estão vendo na gente uma mina de ouro, eles estão. Agora, pensando na questão se fala muito hoje sobre ESG, né? E ESG, a gente tem o pilar da sustentabilidade ambiental, mas tem também o pilar da responsabilidade, vamos colocar assim, com o entorno, uma responsabilidade social, né? Com o impacto social do seu negócio. Pensando nisso, e pensando que os shoppings têm um papel no Brasil também central na vida desses consumidores, da população brasileira, que usa o shopping não só para compra, mas para serviço, para entretenimento, será que também não é responsabilidade dos shoppings se preocuparem com isso e
pensarem na melhor forma de lidar com o problema? Eles vão ser afetados, né? Mais cedo ou mais tarde os shoppings vão perceber. Não sei se o setor, né, se os shoppings ou as empresas de shopping já têm essa noção, mas parte do que é visto em estudos é que os shoppings vão ser os setores que devem sentir os maiores impactos junto a outros setores, né? E aí pensando bem de consumo, o varejo como um todo. Então os shoppings eles vão ser afetados, eles vão precisar se preocupar com isso. Mas eu não sei se eles já estão se preocupando nem com o impacto social e nem com a própria receita. Porque se você começa a perceber que aquela coisa vai te prejudicar, né, principalmente numa lógica que a gente vive de maximizar lucro, todo mundo está tentando maximizar seu lucro normalmente a todo custo, né, pensando nas empresas, isso vai começar a afetar o lucro dos shoppings ou do varejo ou de instituições financeiras pensando até em inadimplência, vai começar a afetar outros setores e que vão sofrer esses maiores impactos. Em algum momento, será que as pessoas vão acordar para pensar pelo menos pelo lado que elas estão sendo prejudicadas com um recuo, por exemplo, do PIB? Porque se o PIB vai recuar, né, o PIB é tudo que é produzido no nosso país. Se ele vai recuar, é porque outros setores recuaram também. O PIB não recua sozinho, ele recua porque a nossa produção caiu. Então, você tem essa previsão do PIB recuar justamente por conta dessa renda que está indo para as bets, quando as pessoas vão perceber que isso está afetando elas? Por aí já seria um ponto para ter uma visão mais até crítica ou tentar se opor como fez a CNC. Mas, por outro lado, também tem essa preocupação, né, se é um shopping que está dentro de uma plataforma considerado, por exemplo, ESG, ele não será preocupado também com o social, com o estrago social, para além do lucro dele, que isso poderia trazer. Então, tudo precisa ser pensado. Mas eu acho que as pessoas realmente não estão tendo, ou as empresas não estão tendo a Dimensão do problema. exatamente de como isso vai afetar elas. E sabe o que eu Talvez. acho? Não, eu acho que talvez até por ser um problema novo, né? Eu acho que as pessoas ainda não conseguem fazer o link. O varejo talvez demore para perceber esse problema, porque antes tem muita coisa antes que falam, né? Colocam, tem 20 bodes que colocam na sala antes e talvez não estejam colocando o bode certo, né? Será que o impacto na venda é do juros que subiu ontem? Ou é desse dinheiro que o pessoal está gastando, né? Tá deixando de ter para gastar no varejo? E assim por diante. Eu acho que, mas eu não sei, não sei se eu sou pessimista, mas eu não vejo como uma coisa fácil dos empresários entenderem, de chegarem nessa conclusão de que, ó, aqui pode ter um problema de verdade que a gente não consegue fazer nada. Aí talvez a dimensão do problema vai começar a ficar um pouco mais clara para as pessoas quando a gente tiver os números reais, porque até então estimativa aqui, estimativa ali, a possibilidade de recuo do PIB, mas ninguém parou para olhar ainda esses dados, até porque a gente não tem como saber de fato quanto saiu da renda do brasileiro para ir para as casas de apostas. Eu acho que com a regulamentação isso vai ficar um pouco mais nítido. E aí talvez as pessoas comecem a ver a dimensão do problema. Então, isso poderia estar sendo usado para comprar aqui no comércio, para ir para um serviço, para ir para o varejo e estar indo para a casa de aposta, acho que aí sim as pessoas vão ter essa dimensão. Mas eu acho que, para além disso, elas vão pensar em outras coisas primeiro mesmo. Elas vão pensar na taxa de juros que está limitando o crédito, elas vão pensar no dólar que está encarecendo o preço ao produtor. Enfim, elas vão pensar em uma série de outras justificativas. Mas quando a gente tiver esses números concretos, vai ser difícil, porque aí a gente vai ter dados confiáveis e que, de fato, mensuram a gravidade do problema. Então, aí sim a gente vai ter também argumento, porque aí não dá para discutir. Então, talvez as pessoas comecem a acordar. Mas hoje eu vejo que é algo que tá um portal em outro, tem ali um estudo e outro, mas não é uma coisa que ganha manchete nem relevância. Então, acho que também tem esse problema. A taxa de juros vai virar manchete antes do recuo do PIB por conta das apostas. É mais fácil, né, pôr a culpa no governo na taxa de juros do que entrar a fundo nesse problema. Ainda que a taxa de juros seja também um problema para o varejo, né, outro desafio que dá para conversar mais meia hora, a gente também tem outros desafios. Então, não pode deixar de lado.
porque é uma parcela importante da renda realmente deixando de ir para onde deveria ir. E acho que mais que isso, a inadimplência crescer por conta disso também é muito preocupante. Tem alguns países que proíbem, por exemplo, que as pessoas apostem com cartão de crédito, porque elas entendem que a pessoa está se financiando ou alavancando, mas aqui no Brasil também essa é uma discussão que está engatinhando. Então, né, porque até proíbe cartão de crédito, mas aí a pessoa acha uma outra forma de conseguir alavancar, né? Então, é uma discussão que eu acho que está longe de estar no final, está no começo dela e falta muito ainda para a gente conseguir resolver. Tem algum estudo, Débora, que mostre quais setores do varejo podem ser mais impactados? Ou você O tem da, algum C... disso? o da CNC eu acho que traz algumas estatísticas, né? Até pensando em grau de confiança das plataformas, porque a maioria, 70% das pessoas confiam ou confiam completamente nas plataformas. De jogo Então, online? nas plataformas de aposta. Elas não desconfiam das plataformas de aposta. E aí, acho que vem aquela construção que eu estava falando. É uma coisa vendida como tão legal, né, tão divertida, que as pessoas não conseguem nem pensar que aquilo é prejudicial e elas confiam plenamente, praticamente, nas casas de aposta. Então, elas não acham que elas estão sendo passadas para trás, por exemplo, num slot game. Elas confiam. Acho que esse é um ponto, e eu acho que isso vem de. Porque é isso, é um influenciador que ela admira, é um jogador de futebol que ela admira, é um jornalista ali antigo que ela acompanha, que tem uma admiração. Se essa pessoa está falando que é legal, que é regulamentado, que não tem problema, ela vai acreditar. Então não vai achar que está passando para trás. Né? Então eu acho que esse é um problema, mas o estudo da CNC fala também de inadimplência e ela traz alguns impactos também. Mas tem um outro estudo, vou até confirmar da onde é, eu acho que é do Santander. É um estudo do setor financeiro, se não me engano, do Santander, eu só vou confirmar, que também tenta medir esses impactos em setores. E aí os setores, eu só vou confirmar se é do Santander mesmo, mas os setores que estão ali em foco para serem os mais afetados são o varejo, os bens de consumo, instituições financeiras, educação, saúde e shoppings. Então, pensando nas instituições financeiras, é justamente no endividamento das pessoas de baixa renda. Mas já tem esse tipo de estudo, né, apoiado em outras estatísticas, normalmente, que mostram que sim, o varejo, os shoppings, tudo que a gente está discutindo aqui, os bens de consumo, os serviços também, né? Então, tem outros estudos que mostram justamente o quanto poderia ir para os serviços e estão indo para as apostas. O quanto poderia ir para o comércio, ou que a pessoa destinava primeiramente para essa atividade, então para um serviço, para um comércio, para poupança, e elas estão destinando para a aposta. Ela está deixando de colocar dinheiro naquilo para ir para as apostas. Então, estudos tem, eu só não acho que eles ganham a visibilidade que deveriam ganhar. Muitos a gente às vezes até desconhece, né? Então a gente acaba conhecendo porque está acompanhando um pouco mais de perto. Mas quanto isso chega na população? Né? Eu acho que. E quanto isso chega também, por exemplo, no setor varejista? Eu tenho minhas dúvidas que muita gente tem esse conhecimento, então eu espero que elas passem a ter a partir de agora e vão buscar esse tipo de estudo para ver como é que isso afeta a todos, né? Porque isso acaba virando uma bola de neve, afeta os serviços, vai afetar a renda das pessoas, pode ter um desemprego maior, isso vai afetar outros setores. Então, é uma espiral, como eu falei, uma espiral que eu não vejo positiva, uma espiral negativa aqui, né? Justamente por um dinheiro que deixa de circular dentro do país. Muito bom. Thaís, tem mais Eu algo? eu só queria fazer uma pergunta. A gente está pondo na conta do desejo pelo enriquecimento fácil, né? Parte dessa popularização das apostas online a gente coloca nessa conta de comportamento das pessoas, desse desejo por um enriquecimento fácil. Você é historiadora também, né? Além de economista. E aí eu queria combinar essas suas duas formações para entender. Você acha que essa é uma característica da nossa geração?
do perfil da nossa geração por conta de internet, por conta dos influenciadores, por conta do quanto que a rede social vende pra gente uma necessidade de estar tudo bem, de enriquecer fácil, né? Então juntou aí a fome com a vontade de comer, vamos dizer assim. Ou isso é uma coisa que sempre existiu na história da humanidade, a gente está se deparando com essa consequência agora, mas ao longo da história sempre houve esses gatilhos, essas tentativas de enriquecimento fácil. Como é que você vê isso? Eu acho que desde que o mundo vive num modo de produção capitalista, as pessoas têm o desejo de enriquecer fácil, até pela forma que muitas vezes o capitalismo foi constituído, aquela questão do trabalho e até da remuneração em relação ao trabalho, não remuneração monetária, mas toda aquela discussão de ética protestante, espírito do capitalismo, já tem essa coisa de o trabalho vai te remunerar, o trabalho vai te levar para outro lugar, mas era o trabalho e um pensamento de enriquecimento dentro dessa lógica. Mas eu acho que esse desejo sempre existe. Né? Se você está num sistema, num modo de produção capitalista, você tem desejos de consumo que são estimulados o tempo todo, você quer sair de um patamar de renda e ir para outro, você quer ter acesso a bens que hoje você não tem. Então, o capitalismo ele instiga já esses desejos na gente por ele existir. O que eu acho que piorou e acho que aumentou talvez de uns tempos para cá, é justamente isso que você está falando. São influenciadores, por exemplo, que mostram como eles têm uma vida ali luxuosa e acabam fazendo propaganda, por exemplo, das casas de aposta. Então dá a entender que se você pegar influenciadores e falar, olha, eu ganhei aqui, e você vai ver o vídeo é gravado, sabe? Quantos já não foram pegos nessa mentira, né? Que às vezes aparece ali nas redes sociais. Mas imagina, a pessoa tem uma admiração por um determinado influenciador. Esse influenciador vive uma vida de luxo ostentada em rede social, porque a rede social também tem esse papel de ostentação e de padrões inalcançáveis, né? Não só de vida, mas também de beleza e outras coisas que a gente poderia discutir aqui. A rede social já traz esses padrões inalcançáveis. Aí a pessoa tem uma admiração por um determinado influenciador que tem todos essa vitrine de luxos ali na rede social dela. E aí ela começa, por exemplo, a fazer uma propaganda de uma aposta, ou sei lá, uma pirâmide financeira, vai saber. As pessoas vão tentar, vão acreditar, porque elas têm admiração. Mas eu acho que a gente vive não só numa era que a gente tem toda essa visibilidade, quase mesmo numa vitrine, as coisas estão muito voltadas para isso. Isso está no nosso celular também. Então a gente é impactado o dia todo, então acho que acaba também tendo essa sedução maior, mas também aí de imediatismo, né? Eu quero tudo para ontem, eu quero tudo no curto prazo. Então eu preciso enriquecer rápido, como é que eu vou fazer isso? E as pessoas caem em ciladas, né? Eu quero chegar em outro patamar, eu quero ficar rico. Então, isso tem toda uma teoria de prosperidade aí por trás que tenta, inclusive, explorar, né? De coaches com promessas milagrosas, pirâmides financeiras que as pessoas caem. Pirâmide financeira existe desde que o sistema é sistema também, né? Mas hoje a gente vê até isso sendo amplamente divulgado, aí não uma pirâmide financeira, mas uma promessa, por exemplo, de enriquecimento rápido, que acaba sendo divulgada amplamente, a pessoa é muito seduzida, porque ela fala, pô, eu tô aqui nesse lugar. E se eu tentar, né, ou por meio de alguma outra forma, ou por meio das apostas, também ir para esse lugar? A pessoa quer chegar lá. E ela acaba normalmente caindo em lado. Quando a pessoa tem esse desejo e é seduzido pelo enriquecimento rápido, normalmente ela perde mais do que ganha. Né? Seja numa Agora, pirâmide ou numa aposta, enfim. e como é que a gente lida com isso? Educação financeira nas escolas, ensino de história, ou como que a gente sai desse lugar? Eu acho que é tudo um pouco. Eu acho que falta um conhecimento financeiro, tanto que as pessoas acreditam que aposta em investimento. Facilmente. Inclusive, já teve debate durante o nosso programa que a gente estava falando sobre isso e as pessoas estavam, de certa forma, refutando, porque elas não querem também serem colocadas num lugar de ai, nossa, tô caindo numa cilada, então vocês estão falando que o que eu tô fazendo é uma cilada? Tá falando que eu vou perder dinheiro? Ninguém quer também estar nesse lugar. As pessoas têm uma certa relutância. Eu acho que falta um pouco de educação. A educação financeira aqui no Brasil, ela é deficitária. As pessoas não têm muito conhecimento de educação financeira.
Mas tem também, acho que, essa história, sociologia, que poderiam colocar também esses pontos que a gente está falando aqui, dessa vontade, dessa sedução, o modo de produção capitalista, levar a Uhum. pessoa de um lugar para outro e você querer chegar nesse patamar o mais rápido possível. Essa discussão também não tem, mas eu acho que o principal ponto aqui, que eu acho que devia ser discutido, é a forma que as propagandas são feitas aqui no Brasil. Hum. Porque se a gente pensar, né, um tempo atrás, propaganda de cigarro era uma coisa massificada também, era chique, né? Se a gente pegar um Uhum. passado, era chique fumar. As pessoas fumavam nos filmes, era glamouroso, as propagandas de cigarro mostravam a pessoa subindo a montanha e vencendo na vida. Né? Sim. Ninguém perdia o ar subindo a montanha. Ninguém era mostrado dessa forma, né? Todo mundo era atlético e estava em todos os esportes. E aí isso foi proibido, porque entenderam que estava trazendo mais malefícios do que benefícios. Então isso foi mudou, né? A forma que a propaganda é feita, hoje não tem, né? Mas acho que a forma que é colocada, inclusive, para a sociedade mudou. Hoje as apostas estão num lugar meio parecido, assim, ela causa Uhum. malefícios, eu acho que as pessoas não têm noção dos malefícios que podem causar, porque não é físico. Cigarro, sei lá, você ficou com uma doença em consequência do cigarro, você viu alguém morrer na sua família em consequência. Quando as pessoas vão entender que a aposta também está trazendo um malefício, ainda que financeiro, para elas? Acho que elas não têm essa noção e a forma realmente que é colocada. Então, talvez regulamentar quem pode fazer. Então, o influenciador pode fazer, o jogador de futebol pode fazer a propaganda, o jornalista admirado pode fazer a propaganda, pode patrocinar o time de futebol, pode patrocinar o campeonato de futebol. Então, assim, eu acho que isso também contribui para uma falta de discussão num sentido de, poxa, mas está ali o tempo todo, né? Então, talvez uma regulamentação também nesse sentido, né? De tentar entender quem está fazendo essa divulgação, onde e como e para quem, né? Eu Uhum. acho que essa é uma discussão, tem que ser regulamentada, assim como, sei lá, a propaganda. Você não pode, por exemplo, se você é um influenciador, hoje fazer propaganda de álcool de forma explícita. Você pode aparecer assim, fui num evento. Você não pode falar beba, mas hoje as pessoas podem falar aposte, que você vai ficar rico. Então, acho que Uhum. falta uma regulamentação também nesse sentido. E eu acho que isso precisa ser discutido quanto antes. Porque enquanto eu estiver nessa zona que ninguém atua, pode tudo. Né? Então, pode a Sim. pessoa chegar lá, me admira, eu faço um post na minha rede social, olha, aposta aqui nesse lugar que você vai ficar rico. Quando só eu tô ficando rica porque eu fui patrocinada por aquilo. Então, eu acho que tem que ter essa discussão e tem que ter essa regulamentação também, junto a todos os outros pontos. Essa seria mais imediata, as outras vão levar mais um longo prazo para se concretizar. Até as pessoas terem consciência de tudo isso, a gente precisa agir mais no curto prazo, e eu acho que seria mais por aí. Né, de mostrar malefícios, de mostrar que não é tão fácil ganhar, de quem pode fazer ou não a propaganda. Porque eu acho um super conflito de interesse um time de futebol ser patrocinado por uma casa de aposta que tem ali como uma das possibilidades de aposta quantos cartões amarelos a pessoa tomou, então ela vai começar a cavar a falta. Então acho que começa a ter um conflito ali que, quando a gente vai discutir isso, se pode ou não Uhum. pode, se tem que ter ou não tem que ter, quem pode fazer ou não pode, acho que essa seria a coisa mais de curto prazo. O resto vai ser mais no longo prazo, porque é uma construção que, se até hoje a gente não conseguiu ter toda essa consciência, ainda vai levar muitos anos para a gente conseguir. Perfeito. Quem quiser se aprofundar nesse universo das apostas online, entender melhor o que está por trás, todos os interesses que estão por trás e como que funciona, o ICL acabou de lançar um documentário. Onde que a gente encontra? Como que a gente assiste, Débora? O nosso documentário, ele é para nossos assinantes, então a gente tem uma plataforma de cursos hoje que, basicamente, a gente não tem patrocínio, somos um veículo de mídia independente na parte de mídia, o que sustenta a gente são justamente as pessoas que vêm estudar com a gente. E esse documentário está justamente na nossa área de membros do ICL, do Instituto Conhecimento Liberta, e todo dia, às 11 horas da manhã, a gente tem o programa Mercado e Investimentos, que a gente também discute isso ali ao vivo. E no ICL de manhã também, no ICL Notícias, primeira edição, também tem uma. Quando tem notícia em relação, também traz esse assunto. Então, vocês podem conhecer a gente pela parte jornalística e de mercado financeiro, e eu convido vocês a assistir o documentário na nossa plataforma de membros. Muito bom, muito bom. Olha, eu acho que foi um papo fantástico, deu para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, né? Acho que muita coisa que você falou aqui é tudo muito interessante, tudo e importante a gente ver, você falou,
falou, tem muito estudo, já tem material. Então, a gente ir atrás, procurar e procurar se informar, né? Acho que a saída está na informação, tanto de nós que trabalhamos com varejo, quanto dos varejistas e, em ponto final, do consumidor. Débora, obrigado pela sua participação, foi ótima, e espero que a gente tenha logo temas mais alegres para falar, falar de problemas. Espero que a gente tenha um tema bom daqui a pouco para poder falar aí de um boom de consumo, e a gente quer entender com você como que esse boom de consumo está acontecendo. Eu não vejo a hora de poder trazer esse tipo de notícia, viu? Faz tempo que eu tô nessa ansiedade, mas eu que agradeço o convite e precisando, estou aqui. Contem comigo. Foi ótimo o papo. Muito obrigada por ter ficado conosco até o final. Nos Corredores do Varejo é o podcast da Front Pesquisa. E aqui você ouve a cada 15 dias entrevistas com profissionais que estão fazendo a diferença no varejo brasileiro. Se você gostou desse conteúdo, dá lá pra gente as estrelinhas no Spotify, curte os nossos podcasts no YouTube para que a gente ganhe cada vez mais relevância e atinja cada vez mais profissionais. Muito obrigada e até a próxima!